11. Lopen ganhou um novo respeito pelos marinheiros tailenos quando o navio atravessou a tempestade ao redor de Aquiná. Ele passou as últimas semanas sentado com eles nas refeições, escalando os cordames, esfregando conversa ao lado deles, ou trocando histórias enquanto balançavam em suas redes à noite. Ele até aprendeu um pouco de taileno. Estava morando em um veleiro, então ele imaginou, claro, que a melhor maneira de passar o tempo era seguir o exemplo de Rui e tentar se tornar um marinheiro. Lopeus ouvira falar sobre a experiência aterrorizante de enfrentar ventos e chuva enquanto estavam no mar. Você não navega uma tempestade, eles explicaram. Você se segura, tenta dirigir e espera sobreviver até o fim. Ele sentiu o tom assustado em suas vozes, mas maldição. Ele sentiu algo 10 vezes pior enquanto o vaga-vela se dirigia para a estranha tempestade. Ele voou em tempestades, claro. Ele era um corredor dos ventos. Mas isso era diferente. Algo primitivo dentro dele se encolheu enquanto o vento fazia a água agitar e espumar. Algo que tremia enquanto o céu escuro pintava o oceano com novas sombras ameaçadoras. Algo profundo em seu coração que disse: Ei, Lopen, essa foi uma ideia mal. Rua naturalmente pegou com um sorriso no rosto, tendo adotado a forma de uma enguia celeste com características humanas. Ele nadou pelo ar ao redor da cabeça de Lopen, enquanto o navio começou a balançar como um brinquedo de criança no banho. Lopen, Thorin chamou, passando correndo com uma corda. Você pode querer ir para o convés inferior. Está prestes a ficar molhado aqui em cima. Eu não vou derreter, Regros, Lopen gritou de volta. Túrin riu e continuou. Bom homem, Túrin era. Tinha 6 filhas. 6 em casa, na cidade tailena. Comia de boca aberta. Mas sempre dividia sua bebida. Ao seu aviso, Lopen segurou firme no corrimão. Era estranho ver o navio despido da maioria de suas velas, como um esqueleto sem carne. Mas esse navio, claro, era especial. Fabriais supostamente o manteriam vazio, não importa quanta água fosse levada para o convés. E havia estabilizadores que usavam fabriais atratores. Eles deslocariam pesos no casco. Loucura. Essa coisa era construída dentro do casco e evitariam que o navio virasse. Por ordem da capitã, os remos foram retirados. Eles usaram-os para fazer manobras ao tentar abarroar navios inimigos, mas aqui eles eram reposicionados para o navio para pegar grandes ondas do jeito certo. Quando pegos em mau tempo, os navios tentavam correr a tempestade. Isso significava ir com o vento, apenas de uma forma específica que soava extremamente técnica para Lopen. Ele a sentiu mesmo assim, já que as palavras eram bem interessantes, principalmente vinda dos lábios de homens bêbados. Perigoso. Eles não podiam simplesmente fazer a tempestade passar por aqui. Eles tinham que romper ela, a atingir seu núcleo. Então eles seguiriam a tempestade em um loop ao redor de Aquiná, lentamente avançando para dentro, sempre avançando em direção ao centro. E eles tinham que se manter à frente das ondas, o que significava às vezes colidir com outras na frente. Eles precisariam encabeçar essas ondas, manter o navio indo direto para eles, grebando-as na proa. Os remos ajudariam a se manter posicionados para isso. Parecia completamente heróico enfrentar esses ventos com apenas uma pequena vela de tempestade mantida por alguns marinheiros valentes. O resto estava abaixo, nos remos ou mantendo os tecidos. Lopen não via como a vela não iria simplesmente jogá-los para todo lado, mas todos disseram que funcionaria. Eles também amarraram sacos de óleo na lateral do navio com furos para vazar, o que eles disseram que evitaria que a água espirrasse tanto no convés. A capitã se manteve firme e gritou ordens para o vento, mandando-as direto para a goela da fera.
e pelos próprios salões tranquilinos, se os marinheiros não os aceitassem com determinação e coragem. O vento aumentou ainda mais, jogando jatos de água no rosto de Lopin. Rui não queria subir, disse que Lopin era louco por insistir em ficar no convés. E sim, a água fria começou a vazar por suas partes inferiores e a picar sua pele. Eu acho que é penetrar, não é? Mas tempestades. Era uma visão incrível. Os relâmpagos faziam a água parecer faiscar, transparente, e enormes espumas dela surgiram no ar. Uma tempestade em terra era uma visão para se ver, claro, mas uma tempestade nas águas, horripilante. Isso era majestoso. Isso é incrível, disse Lopin, puxando-se ao longo da grade para ficar mais perto de Vixin, o timoneiro do dia. 3 outros homens estavam prontos para ajudar Vixin a lutar com o volante para controlar o leme. Isso era comum em navios comuns, mas este tinha algum tipo de mecanismo para ajudar o timoneiro, então talvez não fosse necessário. Você não viu nada, gritou Vixin. Ele era careca como Rui, o que fazia as sobrancelhas parecerem ainda mais divertidas para Lopin, particularmente molhada como estavas. Mas ele tocava uma harpa de boca maldosa. Nós treinamos para navegar tempestades altas neste navio, se for preciso. Eu já passei por uma. Ondas tão altas quanto montanhas, Lopin. Ha! Disse Lopin. Você não viu nada. Uma vez eu estava em um lugar onde a tempestade é eterna e a grande tormenta se encontraram. E ali a rocha fluía como água e, claro, pedaços inteiros quebravam como ondas uns contra os outros. Eu tive que correr para um lado, depois deslizar para o outro. Estragou minha calça de tempestade. Chega! Gritou a capitã sobre o vento. Não tenho tempo para vocês dois para comparar tamanhos. Vixin, 1 ponto para bombordo. A capitã olhou para Lopin e lhe fez uma saudação, porque eles estavam em seu navio, e aqui ela superava até mesmo as pessoas que a superavam. Mas ele tinha a sensação de que a capitã era o tipo de pessoa que tinha nascido oficial, saindo direto da mãe com um chapéu e tudo. Pessoas assim não entendiam. Se gabar não era sobre fazer você parecer bem, mas sobre convencer o outro cara de que você não estava com medo, ou que era completamente diferente. Uma onda surgiu no convés e Lopin perdeu o equilíbrio, mas agarrou-se para a murada de popa do navio e sorriu, encharcado, para Vixin quando ele olhou para cima. Lopin se endireitou com esforço e pensou nas palavras de Vixin. Como as ondas poderiam ficar maiores do que essas? Elas subiram pela uma lateral de uma que Lopin poderia jurar que era íngreme demais para surfar. Então elas foram quebrando no topo, como punho, atravessando uma multidão a caminho do banheiro depois de uma noite de bebedeira. Lopin gritou enquanto eles balançavam, então veio correndo pelo outro lado da onda. Rua girou em torno dele como uma fita de luz, animado, dançando como o esplêndido das ondas, o que foi espirrando alto no ar conforme as diferentes ondas se encontravam. Este era o melhor momento que eles tiveram em eras. Então Turing, o sujeito que havia passado por Lopin com a corda antes, foi pego por uma onda inesperada e levado para longe do convés. Para a bebida. O abismo escuro, para ser reivindicado pelos mares e estrangulado com água. Bem, não poderia ser isso. Lopin explodiu e saltou sobre o parapeito, chicoteando-se em direção à água. Ele bateu com seu próprio estrondo, sugando tanta a luz das tempestades que brilhou intensamente na água escura, revelando uma figura lutando, sendo levada pelas correntes. Bem, Lopin passou alguns dias praticando isso enquanto estava no oceano, fazendo incursões de reconhecimento. Amarrações funcionavam bem debaixo d'água. E ei, quem precisava respirar quando se tinha luz das tempestades? Ele se lançou em direção à figura escura, Rua guiando o caminho, e disparou pelo oceano como uma espécie de criatura subaquática construída para se mover por ele fácil e rapidamente. Ou, bem, como um peixe. Eles chamavam isso de peixe, não chamavam? Lopin agarrou a forma que lutava pelas roupas, então
Lançou-se ambos para cima. Rua apontou o caminho. Podia ser surpreendentemente difícil dizer direções na escuridão subaquática. Lopin explodiu do oceano um momento depois, carregando um Turing crepitante? Não, acho que é uma outra tradução em mais, eu não vou lembrar agora. Rua disparou à frente, levando-os em direção ao navio, o que era bom, porque na tempestade escura detalhes eram fáceis para Lopin se distinguir contra o seu próprio traseiro. Lopin puxou o Turing sobre a muralha e atingiu o convés com o baque. Então, prendeu o homem no lugar para que ele não escorregasse novamente. Tempestades, Finkin disse, tropeçando para ajudar o outro marinheiro. Finkin tinha formação médica, e ele e Lopin se uniram pelo fato de que ambos já tinham ouvido muitas tempestades para ferver ataduras. Como você o salvou, Lopin? É meio que uma coisa nossa, disse Lopin. Turing gaguejou, então começou a rir incontrolavelmente. Esplanos de alegrias como pequenas folhas azuis giravam ao redor dele e então rodopiavam no ar. Ele segurou a mão de Lopin em agradecimento. A velha. Sua mão da ponte 4, não sua mão de cavaleiro radiante. Finkin enviou o Turing para o convés inferior. Um substituto já tinha subido para assumir seu posto. Então Lopin o desprendeu. Tempestades. Aquele substituto tinha aparecido rapidamente. Eles estavam esperando perder pessoas. Ou, pelo menos, estavam preparados para isso. Bom, não no turno de Lopin. Você não deixou seus amigos se afogarem em oceanos sem nome durante uma tempestade gelada. Essas eram, claro, regras básicas de amizade. Ele marchou de volta para o tombadilho. A capitã e os outros aqui haviam cordas para mantê-los no lugar, mas elas tinham que ser curtas e geralmente não funcionavam para os outros marinheiros, que precisavam de muita liberdade de movimento. Uma corda longa em um homem que era arrastado para o mar nesse tipo de tempestade quebraria pescoços e esmagaria marinheiros no casco. As chances eram melhores, embora ainda pequenas, sem cordas. Lopin imaginava que deveria ser extremamente cuidadoso com a capitã de qualquer maneira. Com a permissão dela, ele colocou um dos pés dela no convés para que ela pudesse se mover um pouco. Mas ela tinha um pé realmente firme para se apoiar. Você poderia ter feito isso o tempo todo? Perguntou a capitã. Eu vi você lutando para se manter de pé antes. Você estava deslizando com as ondas. Por que você não se abaixou? Não pareceu esportivo. Lopin gritou sobre os sons cada vez mais altos da tempestade. Você nos mantém em linha reta, capitã. Eu vou cuidar da tripulação. Ela assentiu e voltou-se para a sua tarefa, correndo com os ventos, mas o melhor que podiam, em seus próprios termos. Ele tinha que confiar que ela estava mantendo o navio em sua espiral, movendo-se firmemente para dentro, porque ele não conseguia entender nada disso. O mar parecia ser a própria, não é condenação, danação, encarnado com suas ondas furiosas. Lopin ficou de olho nos marinheiros, mas ele tinha Rua observando algo. Sim. Eventualmente, depois de espirrar onda após onda, o pequeno esplano de honra veio zunindo até Lopin na forma de uma enguia celeste com uma cauda extremamente longa. O que foi, Naco? Perguntou Lopin. Rua apontou para a água próxima e Lopin viu uma forma nas profundezas, ou pelo menos uma sombra escura. Era difícil julgar o tamanho porque ele não sabia quão profunda era a coisa, mas Rua insistiu. Era uma delas. As coisas que se banqueteavam com luz das tempestades, sugando os corredores dos ventos que tentavam investigar a tempestade antes. Está flutuando? Lopin perguntou, limpando a água da chuva dos olhos. Como você tem certeza de que é um deles, Naco? Rua simplesmente tinha, e Lopin confiava nele. Ele imaginou, claro, que Rua iria saber sobre esse tipo de coisa, assim como Lopin sabia sobre as piadas dos herdazianos de um braço só.
Leighton e os outros não conseguiam relatar muito sobre as coisas. Eles achavam que estavam vivos, não esprentos, mas não tinham certeza. As coisas precisavam chegar perto deles, então provavelmente não poderiam afetar Lompei aqui no convés. Leighton disse que elas pairaram nas nuvens, indistintas, até que ele se virou. Então elas vieram por trás e o drenaram. Mas eles eram o mesmo tipo de criatura que Rins tinha como animal de estimação? Este na água parecia muito maior e mais manchado de alguma forma. Lopen precisaria ter cuidado ao resgatar os outros membros da tripulação. Se aquela coisa o drenasse enquanto ele estivesse, seria catastrófico. Ele teria que aprender algumas piadas de Herdaziano morto para contar na vida após a morte. A navegação continuou por um longo e terrível tempo. Lopen manteve uma vigilância constante durante tudo isso, e então estava pronto quando William perdeu o equilíbrio. Lopen estava sobre ele antes de ele ser levado para o mar e puxou os dois contra a murada e os prendeu ali, com água caindo em cascata sobre eles. Ele deu um tapinha em Wiveland e uma risada, mas quando Lopen se ajoelhou para deixar a água escorrer, ele notou a sombra escura na água bem na lateral do navio, mantendo o ritmo deles. Ele desejou poder trazer Cord até aqui para ver se havia algum estranho espreno por perto, mas ele não ousou trazê-la para essa tempestade. Seria... O navio colidiu com uma onda final e o vento parou abruptamente. Espantado, Lopen cambaleou para ficar de pé, então enxugou os olhos novamente. Marinheiros próximos relaxaram, afrouxando as amarras nas cordas que estavam usando para fazer, bem, algumas coisas de marinheiro com a vela de tempestade. Nós conseguimos, disse Clins. Tempestades. É como o ritmo central. Uma sombra explodiu ao redor dele e Lopen concordou em assentimento. As ondas fortes e o vento sopravam em um padrão circular logo atrás deles. Nuvens escuras ainda bloqueavam o céu, mas o navio cortou ondas menores e agitadas, acomodando-se em um descanso tranquilo ali, onde até as águas pareciam menos escuras, mais azul safira do que no caminho. Ei, Clins, disse Lopen, você poderia ir buscar Cord para mim? Eu disse a ela que a pegaria assim que fosse seguro, mas eu deveria desgrudar o seu capitão do convés. Eu suspeito que ela esteja gostando tanto quanto o Punho gostou durante as semanas em que eu tive um espreno e ele não. Claro, Lopen, Clins disse, saindo correndo. Ele era um ótimo sujeito. Parceiro habilidoso nas cartas, além de ter um excelente senso de humor. E não só porque achava as piadas de Lopen engraçadas, ele também achava as de Ruio terríveis. Lopen subiu apressadamente as escadas para o tombadilho, então diminuiu o ritmo ao ficar ao lado da capitã e do timoneiro. Ele estava olhando para o oceano, em direção a algo emergindo da névoa distante. Uma ilha. Era cercada por grandes pontas de pedra que se erguiam do oceano como um muro construído de alguma forma no próprio mar. Mas havia uma enorme lacuna onde uma dúzia ou mais tinham sido removidas ou nunca colocadas. Conforme o navio se afastava, as águas pararam de uma forma assustadora. A lacuna revelou uma ilha rasa, pequena o suficiente para que Lopen provavelmente pudesse andar ao redor do perímetro em 1 hora ou mais. Perto do centro, ele avistou o que pensou serem muralhas da cidade e talvez algumas estruturas perto delas. Bem, me leve para a danação, a capitã murmurou. É realmente verdadeira. Galera, se alguém puder dar uma força pra nós do Pix aí, estamos aceitando, hein? Se recuperar dessa, tá sendo foda.